Olá, boa noite. Começando mais um programa, O Despertar da Mulher Sábia, com Shirleyane. É uma série que daqui a pouco mais outros programas virão outras séries. Mas vamos à abertura do programa. Boa noite a todos. Aproveite esse momento para você compartilhar o link do programa com seus amigos que estão aí assistindo junto com você, seus grupos, seu Instagram. Compartilhe porque muitas coisas vão vir agora. Boa noite, Shirley. Boa noite a você de todo o Brasil, é uma honra poder recebê-los aqui. E já entrou no ar, né, o programa O Despertar da Mulher Sábia. Vai rodar a vinheta? Vamos! A partir de agora apresentamos programa O Despertar da Mulher Sábia. Na apresentação, Shirleyane. Produção de Neuberto Dantas. Siga, compartilhe e participe conosco. Para interagir, envie suas mensagens pelo WhatsApp que aparece na sua tela. Junte-se a nós e desperte a sabedoria que há em você. É isso aí! Começando mais um programa, O Despertar da Mulher Sábia, sob o patrocínio. Vamos começar abrindo com um patrocínio, falando de um do nosso primeiro patrocínio, que é a hospedagem. Graças a Deus, nós podemos contar com o apoio da hospedaria Casa de Vó, para que você consiga receber o nosso programa na sua casa. Gente, a hospedaria Casa de Vó está pronta para receber você que vem de fora do estado, você que está aqui também e que é uma maneira mais lucrativa, né, de poder viver. A hospedaria Casa de Vó, você já conta com as camas, ventilador, máquina de lavar, fogão, utensílios, enfim, você não tem preocupação com nada, apenas com a sua alimentação, mas mesmo assim a gente oferece o armário para você colocar seus mantimentos. Olha, lá está o armário, olha que coisa legal. Isso, para colocar os mantimentos. E daqui é uma das opções, né? De quartos, os quartos compartilhados, mas tem também quarto privativo. E diárias a partir de R$50. Mensalidades compartilhadas a partir de R$550 e privativa a partir de R$850. Tem uma área também de ginástica. Tem a área para você fazer exercício, né? Equipamentos de ginástica. Tem uma área de lazer também, de convivência, na verdade, né? Conta com televisão também, já inclui água, energia, internet, gás. Gente, quer dizer que a pessoa que for para lá não precisa se preocupar com nada. Absolutamente. Você chega na casa da sua avó mesmo, você é ali bem acolhido, né? E a única preocupação é a alimentação. Ela compra e faz. Ela pode mesma fazer lá mesmo, quiser gastar com Marmitex também, pode fazer. Você recebe também guarda-roupa, armário. Enfim, a hospedaria Casa de Vó fica na Avenida Goiás, número 3411, no Vila Fabril, em Anápolis, Goiás. Uma vista maravilhosa, né? Qual é o telefone e o Instagram? Então, o telefone é 98339-1937. Você pode falar pelo WhatsApp lá, 8339-1937, prefixo 62. E o Instagram? O Instagram é hospedaria.casa.d.vó. É um pontinho mesmo, tá, gente? Não vamos botar aqui maior pra você enxergar melhor. Então, aí, ó, tá perfeito. E aí você pode dar uma olhada no nosso Instagram. E detalhe, gente, é uma coisa que a gente tem orgulho de falar, do jeito que você vê nas fotos, a hora que você chega é exatamente igual. Então uma não vista tem erro, maravilhosa não. para aquela montanha, né? Gente, ó, lá bem na frente a gente tem um banquinho de madeira, né, que você senta e consegue aqui contemplar o pôr do sol, o amanhecer. É muito bonito, realmente. E quando você entra lá, você já sente o aconchego de um abraço de vó. É isso aí. E agora, Shirley, o que é que você trouxe pra gente hoje? Então, como parte ainda da nossa, eu vou falar assim, o nosso ciclo de desintoxicação, né? Uma série, né? A gente vai fazer, essa série chama O Despertar da Mulher Sábia, porque esses são os ensinamentos que eu passo num grupo de WhatsApp para mulheres sábias, né? Para despertar em todas as mulheres a mulher sábia que o Senhor criou para que ela seja, né? Então, lá, como o tempo foi corrido, a gente fez uma semana de desintoxicação. Foi rapidinho, assim. Todos esses ensinamentos que eu passo para vocês, a gente passou dia após dia. E todo dia elas tinham tarefas para fazer, assim como você de casa também tem, viu? E, aliás, daqui a pouco eu quero saber de você que está ligadinho no programa, né? Pode mandar mensagem pra gente, entrar pelo Facebook.
pode me falando se você já está colocando em prática alguns dos nossos ensinamentos e qual foi sua experiência, o que tem mudado na vida de vocês, ou as reflexões também. E homens, participem, porque vocês podem usar todos os ensinamentos para a sua vida também, e ajudar na vida da sua esposa, da sua irmã, cunhada, enfim, de uma amiga, né, que você sabe que está precisando. Bom, o assunto de hoje é um assunto extremamente importante. Por quê? Essa série do Despertar da Mulher Sábia desperta maneiras da gente gerir o nosso lar financeiramente. E hoje nós vamos falar de um assunto que faz com que muitas pessoas se afundem financeiramente e influencia demais na nossa vida financeira. Talvez para muitas pessoas seja um fator decisivo entre a riqueza e a pobreza. No quarto dia, o nosso tema é: diga-me com quem andas e te direi, vigia. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Em Provérbios 13, 20, a Bíblia enfatiza a importância de escolher sabiamente todas as associações, pois elas podem impactar diretamente no nosso bem-estar. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. A amizade possui um poder influenciador significativo em nossas vidas, moldando comportamentos, valores e até mesmo decisões. Amigos oferecem apoio emocional em momentos de necessidade, ajudando a lidar com estresse, ansiedade e desafios pessoais. Através da interação com amigos, adquirimos novas expectativas e habilidades. Somos encorajados a sair da zona de conforto, experimentar coisas novas e perseguir objetivos pessoais e profissionais, pois podem influenciar nossos valores e comportamentos, uma vez que tendemos a adotar hábitos e atitudes semelhantes aos dos nossos amigos, seja em relação à saúde, ética ou a estilo de vida. A presença de amigos pode aumentar nossa resiliência diante da adversidade. Saber que temos alguém em quem confiar pode nos dar força necessária para superar as dificuldades, servindo como fonte de motivação e inspiração, ajudando-nos a manter o foco e a determinação em alcançar os nossos objetivos. Em resumo, a amizade não só enriquece nossas vidas de maneira emocional, mas também exerce uma influência profunda e duradoura em nossos desenvolvimentos pessoais e social. A qualidade das amizades, portanto, pode ter um impacto significativo na trajetória de vida de um indivíduo. Assim, quem tem boas amizades tem onde encontrar suporte emocional, desenvolvimento pessoal, valores e comportamentos ressignificados, rede de apoio, resiliência, motivação, inspiração. Que ótimo, hein? Que ótimo é o poder que uma amizade tem, não é verdade? Se sua resposta for sim, e a minha também a amizade é poderosa. Isso quer dizer que você precisa se dar conta nesse momento, então, da outra vertente que permeia esta relação, pois a amizade tem poder e essa força simplesmente é estabelecida no momento em que você aceita esse laço em seu coração. Às vezes a gente tem conhecido, né? Tem colegas, mas a partir do momento que você consegue visualizar aquela pessoa verdadeiramente como seu amigo e você o recebe em seu coração, é aí que essa relação vai começar a exercer um poder sobre você. Porém, o poder de mudança que ela realiza, infelizmente, não discerne se a influência é boa ou ruim. Quem dera eu pudesse aqui discorrer sobre todas as áreas que essa dinâmica afeta, porém vou me ater à área das finanças, mas você pode usar a mesma influência para usar cautela em todas as outras áreas da sua vida. Partindo do princípio que você, ciente
de como o círculo social pode influenciar na nossa vida como um todo, saber escolher nossas amizades pode determinar se os nossos caminhos serão de vida ou de morte. Isso serve para o caminho do sucesso, o caminho dos sonhos, caminhos espirituais e, inclusive, os caminhos da sua vida financeira. Detectar amizades podem estar prejudicando a sua vida financeira, envolve observar certos comportamentos e dinâmicas. Então, aqui eu vou passar para você mais ou menos alguns sinais que podem ajudar você a entender, será que essa amizade realmente está me influenciando para boas ações? Será que essa amizade está me levando para distante de onde eu quero estar, aonde eu quero alcançar? Então, a primeira atitude que você pode observar nessa dinâmica entre você e a sua amiga ou seu amigo, essa pessoa que você está estabelecendo, às vezes aquela amizade pode ser até com um irmão, né, com familiares também, né? Se te dão aquela pressão para gastar, se você sente que está constantemente sob pressão para gastar o dinheiro em atividades, jantares, compras que estão além do seu orçamento, isso pode ser um sinal de alerta. A comparação e a competição, amizades que incentivam a comparação constante de bens materiais ou estilo de vida que podem levar a gastos desnecessários para acompanhar os outros. Nossa, olha como fulano tem, a gente não vai ficar por baixo, então vamos ali, que ele é melhor, o pessoal frequenta lá, sabe, assim, que às vezes você vai comer a mesma coisa, né, mas só porque aquele restaurante vai te dar, o que as pessoas vão falar se você estiver ali naquele lugar mais simples, mas não, vamos para lá, que lá, né, a gente bate uma foto e posta, olha o que os outros vão falar, né? Então, sempre competindo, comparando com outras pessoas e te influenciando a pensar dessa forma. A falta de apoio em objetivos financeiros, amigos que não respeitam seus objetivos financeiros ou que desencorajam suas tentativas de economizar ou investir, podem não estar contribuindo positivamente para a sua saúde financeira. Às vezes a gente tem um propósito e fala, olha, eu estou economizando para determinada coisa. E essa pessoa insiste em te convidar para eventos que vai fazer você gastar. E você explica, poxa, eu não vou. E às vezes ela até te critica poxa, toda vez que eu convido a pessoa não vai. Mas você tem um objetivo, em vez dela apoiar e dizer, não, faz o seguinte, então vamos fazer lá em casa, né? Vamos comprar o material, a gente faz em casa que é mais barato. Então, amiga, você tá aí, poxa, eu não falei com você esses dias, vamos dar uma volta na praça, fazer um piquenique, coisas que são mais econômicas, né? Já que você tem um objetivo. Empréstimos frequentes. Se um amigo está sempre pedindo dinheiro, emprestando sem intenção aparente de reembolsar, ou se você se sente obrigado a ajudar financeiramente de maneira recorrente, isso pode ser prejudicial. Quem desvaloriza as suas decisões financeiras, amigos que zombam ou desvalorizam suas escolhas financeiras, como economizar para o futuro ou evitar dívidas, estão apoiando as suas metas a longo prazo. Puxa, mas aí você vai deixar de agora, tu ainda vai fazer a coisa lá na frente. E aí começa a te desmotivar e rir. Gente, a vida é só uma, a gente tem que viver logo agora. Amanhã a gente não sabe se vai estar vivo. E começa a te desmotivar, às vezes fazendo chacota até do seu objetivo. Em um tom de brincadeira, né? Eu tô brincando. Mas, na verdade, a Bíblia fala, né, que os nossos lábios, eles reproduzem aquilo que o nosso coração e que os nossos pensamentos, né, que permeia o nosso coração, o nosso pensamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquele amigo que está sempre ali, né, te desmotivando, te jogando para baixo, te criticando. Às vezes você tem tanta coisa positiva para mostrar e uma coisa que deu errado, uma coisa negativa é só naquilo que ele foca o tempo todo, não sabe elogiar as outras coisas, as outras conquistas, né? Então, vamos ficar de olho, vamos ficar atento. Às vezes a gente gosta tanto daquela pessoa e quer fazer vista grossa, mas, gente, a gente está aqui num processo de crescimento pessoal. Aquelas pessoas que verem que
realmente você tem um objetivo, elas vão lhe apoiar e vão continuar com você nessa caminhada. Mas tem outros momentos que a gente precisa realmente analisar quem está estagnando, quem está ajudando a gente nesse propósito de ser alavancado e quem está puxando a gente para trás. E aí você tem que decidir, né? Entre esse crescimento pessoal ou a amizade que te estagna. Quem desvaloriza as suas decisões financeiras, ela está praticamente lhe dizendo: fique onde você está, né? Não está, lhe deixa estagnado, né? Só ajeitar aqui um pouquinho, ficou bom? Tá bom. A falta de transparência. Se você percebe que há uma falta de honestidade ou transparência em discussões sobre dinheiro, isso pode indicar uma dinâmica financeira desequilibrada, e alguns sinais devem ser considerados para lidar com essas situações, pois afastar-se de amizades que prejudicam suas finanças pode ser um desafio, mas é essencial para manter a sua saúde financeira e bem-estar pessoal. Aqui eu vou falar agora para vocês, indicando algumas estratégias que podem lhe ajudar a reconhecer essa situação e a tomar a melhor decisão. Às vezes são pessoas que a gente tem uma amizade desde a infância, mas, gente, o processo de crescimento pessoal, o nome já diz, é muito particular. E às vezes a gente quer que a pessoa vá com a gente nessa caminhada e a gente até ensina, repassa, tenta, ajuda, vai atrás, mas tem um momento que, se a pessoa não quer, não há o que você possa fazer. Tem atitude que só pode ser tomada por ela mesma, e você não pode privar o seu crescimento pessoal por conta de uma pessoa que tem a oportunidade de fazer o mesmo e simplesmente não quer. Cada pessoa tem o seu processo. Quem sabe ainda não é o momento dela, ainda não chegou o momento dela amadurecer para tomar essa decisão. Mas se para você já chegou, siga em frente. E aí eu vou aqui enumerar algumas situações que podem ajudar você, quem sabe, a se desprender, né, dessas amizades. Não é virar inimigo, gente, por favor. Mas vocês estão me entendendo? É algo que é para... de uma certa forma, é um pouquinho até egoísta, mas tem um momento que a gente precisa olhar para a gente mesmo. Porque se você está parado, a outra pessoa está crescendo da maneira que ela acha que é certa para ela. Então, você precisa também tomar suas próprias decisões e tomar atitude baseada no que você precisa. Então, avalie a situação. Antes de tomar qualquer decisão, reflita sobre como essa amizade está impactando nas suas finanças. Gente, eu falo finanças, mas aí tem outras áreas também da sua vida. E aí você pode fazer essa análise voltada para outras questões, né? Seja no profissional, seja dentro do seu lar, sejam amizades que você tem que só lhe levam para um caminho, um local que não deveria, né? Então, reflita sobre como essa amizade está impactando nas suas finanças e indique comportamentos específicos que estão causando problema, né? Nossa, essa amizade, eu não consigo, quando eu estou com ela, eu costumo gastar muito, porque sempre ela me leva em lugares, né? Ou então ela costuma vir para casa e pede pra gente comprar muita coisa que eu não estava preparado, ou ela chega de uma hora para outra e quer que eu invista em algo que eu não estava preparado. Então você vai dizer como que essa amizade está impactando na sua vida, quando que uma atitude dela te faz sair do propósito que você designou para o seu crescimento. Estabeleça limites. Defina limites claros sobre o que você está disposto a gastar em atividades sociais. Se eu tenho um valor certo para a atividade social, você não vai gastar nada além da conta. Então, por mais que você explique, ela não entenda, chegou no seu limite, acabou. Comunique antes esse limite de maneira educada e firme. Bom? E mantenha-se fiel a eles. Então, mas se ela ficar no meio da programação de vocês, falar, mas vamos fazer assim, vamos fazer. Não quero fazer assim, não dá, já estipulei isso aí. Se ela insistir muito, sinal de alerta. Comunique-se com honestidade. Tenha uma conversa aberta, honesta com seus amigos sobre suas preocupações financeiras. Indique como certas situações ou expectativas estão afetando você
E veja se há espaço para mudança. Porque, como eu falei, tem outras pessoas que realmente não querem mudar. Mas se tiver esse espaço, né, que você consiga se encaixar na rotina da pessoa, nas idas e vindas de vocês, e der para conciliar também, né, essa amizade deve ser mantida. Eu estou falando para vocês assim, para tentar ao máximo preservar a amizade, né? Reduza o tempo juntos, né? Antes eu passava o dia inteiro e gastava. Não, vai reduzindo o tempo junto, gradualmente. Comece a passar menos tempo com essa pessoa. Isso pode ser feito aceitando menos convites ou sugerindo atividades que não envolvam gastos excessivos. Então, tem várias maneiras de você conseguir ainda manter essa amizade, essas pessoas próximas de você. Encontre novas atividades. Procure atividades que não envolvam custos altos, como passeio ao ar livre, encontros em casa ou eventos gratuitos na comunidade. Isso pode ajudar a definir a dinâmica da amizade. Procure apoio. Converse com seu amigo ou familiar de confiança sobre sua decisão. Às vezes a gente tem um amigo que serve até de terapeuta pra gente, né? Geralmente um amigo que tenha uma situação financeira até um pouco melhor que a nossa, porque ele vai poder dar uma orientação para um caminho que a gente ainda não passou. Então essas pessoas, elas são boas assim, não para você, ele falou, vou fazer, mas para você receber aquele conselho, né? Ou um familiar. Às vezes a gente desabafa com nossas mães, poxa, olha, assim, né, eu estou me sentindo sobrecarregado, será que a pessoa está abusando da minha confiança? E essa pessoa que está de fora, ela vai saber ver melhor, que às vezes quando a gente está dentro da situação, a gente não consegue enxergar isso. Eu passei, ano passado, uma experiência assim, sabe? E eu estava tão envolvida naquela amizade, eu comecei a criar amor, um afeto como se fosse um irmão meu precisando. Mas chegou um momento que eu estava tão envolvida naquela amizade, de querer ajudar, de querer, às vezes, fazer pela pessoa e provar por A mais B, mostrar como que podia ser melhor. Eu já estava ficando, às vezes, até um pouco invasiva, porque eu via que a pessoa poderia fazer e estava ali estagnada e não queria. E foi preciso alguém de fora, pessoas de fora, começar a me alertar sobre essa situação. E, na verdade, não sei se intencionalmente, mas eu percebi que eu já estava sendo fonte de aproveitamento, entendeu? Porque tem amizades que se aproximam da gente para se aproveitar de tudo que a gente pode oferecer, seja o nosso tempo, seja um conhecimento, seja financeiro, qualquer coisa, poder sugar qualquer coisa que você tenha para oferecer. E essa situação me deixou muito triste. E eu acho engraçado que quando eu passei por isso, eu já havia... eu estava no processo, né, do grupo, de mandar as mensagens para o grupo, e o Senhor me tocou sobre esse assunto. E eu estava no meio desse processo quando eu enviei esse assunto. E ainda assim eu ficava, mas Senhor, será? Eu não conseguia ver, não, vai ver que é por... Sabe, a gente dá tantas desculpas. Mas teve uma hora que o circo foi se fechando, e aí não teve para onde correr. Infelizmente, a verdade veio tão à tona que no dia que eu me dei conta, que eu tentei resolver dessa forma, estabelecendo limites, né, dizendo um não, né, para algo que eu realmente não tinha como fazer naquele momento, a pessoa simplesmente se afastou e nunca mais voltou a falar comigo, porque começou a ouvir o não. Ou seja, realmente, né, era uma amizade de ocasião, uma amizade oportunista. E às vezes a gente que fala muito sobre isso acaba também caindo nesse tipo de situação. E por um lado, durante uns 2 ou 3 meses eu fiquei tão paralisada, tão desacreditada, que eu me fechei para qualquer pessoa. Eu não saía de casa, eu falava só profissionalmente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não queria mais conhecer outras pessoas, porque eu pensava, vai que essa pessoa, eu começo a fazer amizade e acontece qualquer coisa para já começar ou a se aproveitar do que eu poderia ajudar,
né? Ou fazer, ou usar qualquer coisa que eu fale contra mim mesmo. E às vezes a gente não tem intenção, mas já usa uma outra conotação e fala outras coisas para outras pessoas. E eu fiquei com muito medo até de falar, de conhecer outras pessoas, sabe? Eu vou fazer uma observação aqui. Hoje à tarde eu estava conversando com um amigo meu aqui em casa, um advogado, e a gente estava falando sobre emprestar um nome a outras pessoas alguma coisa. Então o provérbio diz assim, 22, dizer que não devemos ser fiadores de ninguém, pois podemos perder até a nossa cama se não pudermos pagar a dívida de quem você foi fiadora, né? A Bíblia diz em Provérbio 20:16, diz assim, quem empresta dinheiro a estranho é arriscado e pode trazer sérias consequências, por mais que seja um amigo. Avalie como foi que ele entrou ali. Né? É capaz de perder, além do dinheiro, além da amizade, perde o dinheiro. Perde dinheiro e amizade. Quem tem acesso vai com interesse de outras coisas e não de uma verdadeira amizade, geralmente você vai se ferrar. E às vezes não é nem tanto financeiramente, né? Tem pessoas que se aproveitam da sua mão de obra, do que você pode fazer, do seu tempo, né? Se aproveitam da sua dinâmica familiar. Então, gente, a gente tem que ter um olhar muito atento para essas situações. Às vezes a pessoa, ela toma tanto o teu tempo que te impede da convivência com a tua própria família. E ali você, porque a prosperidade, como eu falei, ela não está só voltada para o lado financeiro. A prosperidade, ela está em todos os sentidos. Pessoas que às vezes você acha que é amigo, tá com um olhar de inveja, tá querendo o que você tem, tá querendo o que você é. E eu não falo só financeiramente, às vezes a sua dinâmica familiar é algo que traz um olhar de cobiça, né? Às vezes o seu conhecimento, o seu jeito de falar, a sua postura, tudo isso, antes eu disse assim... Outro dia eu vi até um meme que falava assim, gente, você acha que alguém tem inveja de você? Ninguém tem inveja de você não, por que eu vou ter inveja de pobre? Alguma coisa assim nesse sentido. Mas, gente, vocês não têm noção de quantas camadas existem um olhar invejoso. Tem inveja sim, não quer dizer que você é o centro das atenções, do universo, que está todo mundo ali, não estou falando disso. Mas existe uma pessoa ou outra que você tem que se ligar, né? E olhar com outro olhar, porque a gente, quando a gente não olha assim para a vida dos outros, a gente pensa que ninguém está olhando com maldade para a nossa também. E uma coisa que me entristeceu muito foi isso, eu constatar que realmente era isso, porque porque a amizade é uma vida de mão dupla, né? E a minha era só aqui vai, aqui vai, aqui vai. E a que vem não tinha nem assim de como é que você está? De quando eu estava doente, me perguntava, você está precisando de alguma coisa? Né? Quando eu tive que me ausentar e meu marido ficou sozinho com as crianças, e sabia. Então, quantas vezes eu já atravessei a cidade para ajudar e não tive essa troca? Claro que a gente não faz esperando nada em troca, mas foi um sinal para eu começar a entender, né? Que uma coisa é você ser amigo de alguém, outra coisa é essa pessoa também ser seu amigo, né? Então, eu espero que a minha experiência, hoje eu falo assim, eu já consigo falar, estou falando com vocês, mas antes eu não conseguia só de lembrar, de pensar na situação, eu já chorava. Eu não conseguia falar com as pessoas. Foi um assunto que ficou mudo nos meus lábios assim, durante meses. As pessoas tentavam falar comigo, eu logo dava uma resposta assim para encerrar o assunto e não conseguia. Mas eu sei que, e olha, não são pessoas longe da fé cristã, não. São pessoas de relevância, líderes assim, cristãos, que eram para estar ensinando a gente, né? Então, essas coisas podem partir de qualquer pessoa. E eu agradeço a Deus hoje em dia, porque essa experiência me fez também acordar para esse lado e ter essa visão que alguém teve de mim para me alertar. Hoje eu tenho essa visão para alertar outras pessoas, né? E foi preciso, o Senhor, Ele trouxe de longe, né? Para poder abrir meus olhos, sabe? Abrir meus olhos, porque às vezes a gente quer tanto ajudar uma pessoa e quer tanto que aquela pessoa se dê bem, cresça, que a gente acaba indo pro buraco junto com ela, né? Porque são pessoas que não querem mudança. Então, converse com um amigo mais sábio, com um familiar, né, sobre essa situação que está lhe incomodando. Quem sabe essa pessoa de fora possa lhe trazer uma clareza, uma visão melhor. Foque em novas amizades. E essa parte aqui fala muito ao meu coração, porque eu simplesmente me fechei
para toda e qualquer amizade. Isso é algo que o Senhor está trabalhando no meu coração agora. É um processo que eu estou tentando. Não vou dizer para você que eu consigo, mas como eu falei assim, essa série é algo para crescimento pessoal de todos nós, inclusive o meu. Quando eu abri o grupo no WhatsApp, eram coisas que eu precisava mudar em mim. E as meninas que entraram serviram de apoio para essa mudança, essa transformação na minha vida também. Eu não estou ali só dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, porque comigo dá certo, comigo dá... Não, muita coisa eu aprendo. E essa parte é a que eu ainda estou começando, né, a despertar na minha vida. Foque em novas amizades. Invista tempo em construir novas amizades que compartilhem valores e objetivos financeiros semelhantes aos seus. E isso pode facilitar a transição e proporcionar um ambiente mais positivo. Porque às vezes, olha o que aconteceu. Quando a pessoa virou as costas para mim, porque eu não pude mais ajudar naquele momento, eu fiquei simplesmente isolada, sozinha, e não quis me abrir para novas amizades. Mas você se abrir para novas amizades, claro, não entrar de cabeça, mas isso te ajuda no processo, eu falo assim, nesse processo de luto, né, que a gente passa por uma dor, é como se fosse um luto realmente, que o pensamento de tudo que aconteceu fica indo e voltando na nossa mente. Então, fazer novas amizades que estejam alinhadas com o seu propósito, que pense parecido com o que você quer alcançar ou aonde você está caminhando, né, com o objetivo que você quer chegar. Se aproxime mais dessas pessoas, esteja preparado para reações. Nem todos vão entender ou aceitar sua decisão imediatamente. Esteja preparado para reações variadas e mantenha-se firme em sua escolha e priorize seu bem-estar financeiro. Quantas vezes, mesmo sendo, magoada, ali eu fiquei triste, eu ainda pensei numa forma assim de entender o lado da pessoa, mas quando o Senhor, foi a decisão da pessoa, então se o Senhor já afastou, se mantenha firme. Você conseguiu, é uma pessoa que não estava ali agregando, pelo contrário, estava ali trazendo mais confusão para a sua vida. Então, se mantenha firme. Em relação às amizades que querem realmente a sua prosperidade financeira, também separei alguns comportamentos que você pode ter como referência para filtrar melhor os seus relacionamentos. E aí, para essas novas amizades que você vai vir a conquistar, a se abrir, a tentar... É muito importante, antes de você deixar essa pessoa entrar no seu coração, analisar esses comportamentos. Amigos podem influenciar seus hábitos de consumo. Se você convive com uma pessoa que gasta de forma impulsiva ou prioriza o consumo de bens de luxo, aqueles bens, luxo, não, só compro se for de marca, só compro aquele perfume se for tal, não usa esses daqui. Então é possível que você se sinta pressionado a seguir o mesmo padrão, mesmo que isso não esteja dentro do seu orçamento. Porque tem aquela diferença, tem aquele amigo que compra do melhor, mas ele pode pagar aquele melhor. Mas tem aquele amigo que ele não pode, ele parcela de infinitas vezes, e quer usar e te critica de você estar usando uma coisinha e começa a te influenciar, a agir da mesma forma que ele. Cada pessoa tem que comprar de acordo com o seu bolso. Aí tem a questão da rede de apoio, Amizades também podem servir como uma rede de apoio financeiro. Em momentos de dificuldade, amigos próximos podem oferecer ajuda financeira ou orientação sobre como gerenciar melhor o dinheiro. Gente, eu costumo pensar assim, antes não, mas hoje em dia é muito melhor você dar um conselho financeiro, dizer de que maneira a pessoa pode fazer para ganhar aquele valor que ela está precisando, ou não entregar simplesmente o valor de mão beijada. Tem alguma coisa que dá para fazer? Olha, amiga, a pessoa mexe, sei lá, faz qualquer coisa, ou cozinha, ou faz uma diária, ou sabe, sei lá, fazer algo que você precise ali, aquele serviço de faz tudo. Contrate ele, sabe? Por mais que você pague um valor a mais, porque sabe que a pessoa está precisando, mas estimule ele a sentir que ganhou aquele valor, porque isso faz até com que ele cresça na sua própria profissão e veja novos caminhos de como ganhar dinheiro. Se você puder doar, doe.
doe, é muito importante, a gente se sente até melhor doando do que recebendo. Se você tiver sempre aquele valor para suas doações, é importante você separar um valor de doação, porque você se sente mais próspero. Doe logo, não empreste. Agora, se você for emprestar, não, a pessoa realmente empreste sabendo que você corre o risco de ficar sem aquele valor. E se você está disposto a ficar para testar essa amizade, ou porque no seu coração você está sentindo que tem que emprestar mesmo, independente se a pessoa vai te pagar ou não, e se essa amizade vai se romper ou não, faça isso, mas não se prejudique para fazer. Tenha muito cuidado e muita consciência. Em últimos casos, né? Empreste. E compartilhar conhecimento é a melhor parte da amizade, né? Amigos podem compartilhar informações valiosas sobre investimento, economia, oportunidade financeira. Converse sobre finanças, que isso pode levar a um melhor entendimento e a decisão mais informadas. Olha, houve um tempo da minha vida que eu não tinha com quem conversar sobre essas coisas. E eu devorava YouTube, devorava os canais de finanças, de economia, e não tinha com quem. Eu tinha uma sede, uma vontade de digerir tudo isso, não tinha como. E graças a Deus, e sempre quando vinham os amigos, eu conversava sobre fulano, ciclano, beltrano, uma situação, nunca sobre situações que realmente são relevantes para o nosso crescimento, né? E hoje em dia, graças a Deus, eu já tenho algumas amizades que eu posso falar que também consegui influenciar, graças a Deus, mas me influenciam também quando a gente troca as informações, troca experiências, e a gente fala diretamente mesmo, claramente sobre finanças. São pessoas de confiança, né? Que você consegue falar sem provocar inveja na pessoa e sem também que a pessoa fale algo para lhe provocar esse sentimento de cobiça, de inveja, né? Porque é muito importante também a gente saber com quem a gente se relaciona, não só pelo que a gente fala, mas pelo que a gente escuta, que tudo isso é alimento para a gente também. A gente não se alimenta só de comida, né? Tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, que a gente fala, tudo isso é alimento. Eventos sociais como jantares, viagens e presentes podem gerar pressão para gastar mais do que o planejado. A expectativa de participar dessas atividades pode impactar negativamente suas finanças. Se não houver um planejamento adequado, sempre tenha um planejamento para toda e qualquer atividade social que você vá fazer. Essa mentalidade de crescimento é muito importante para as pessoas, em relação às pessoas que lhe cercam. Cercar-se de amigos que têm uma mentalidade de crescimento e que são financeiramente responsáveis podem inspirar e motivar você a adotar hábitos financeiros mais saudáveis. Eu não estou falando para você se relacionar só com gente que tem dinheiro, mas quem tem responsabilidade financeira. Eu tenho uma amiga que eu acho incrível a capacidade dela de gerir o lar dela. Você está na casa dela, é a coisa mais linda, tudo limpinho, tudo organizado, tudo bonitinho, nada falta para os filhos dela. O marido dela trabalhava de servente, ganhava um salário mínimo, e ela no lar, cuidando das crianças, de vez ou outra vendendo um produto, um cosmético, né? Mas nada faltou, graças a Deus. Eu espero que nunca falte para essa família abençoada, porque ela tinha uma gestão financeira, uma responsabilidade financeira, né? Não gastar além do que podia, em se planejar e não comprar uma coisa simplesmente porque estava afim de deixar jogado por lá, em lavar, né? Lavar, cuidar dos sapatos, lavar, porque tem gente que perde e compra o tempo todo sapato, porque simplesmente não lava, né? Então, gente, um cuidado tão simples que você pode fazer te economiza muito, porque um sapato bom, ele não é barato. Ela é uma pessoa que me inspira demais, que eu acho lindo o jeito que ela cuida do lar dela e das coisas que o Senhor proporcionou para ela, né? Como se ela estivesse dizendo: olha, Senhor, isso aqui é teu, eu estou cuidando muito bem. Né, e mostrando para Deus que ela é merecedora daquelas conquistas que ela alcançou. É a coisa mais linda. Amigos podem ser parceiros de empreendimento ou oferecer oportunidades de negócio. Essas conexões podem abrir portas para novas fontes de renda ou investimento. Ou coisa boa, aquele amigo, né, que te vê numa situação de aperto e te diz: olha, o caminho é por aqui, o que você sabe fazer? Não, vamos começar a gerar renda aí, vamos fazer um negócio. E quando você publica alguma coisa, ela vai lá, reposta, compartilha, te indica para outras pessoas, né? Há um estudo que
que ele é mais aprofundado sobre o tema e que você pode fazer maiores pesquisas em outro momento, que diz exatamente isso, que nós somos reflexos das 5 pessoas mais próximas do nosso círculo de amizade. Então, às vezes, é só você que é aquela luz ali, né? Então, você pode usar essa influência, essa luz para influenciar outras pessoas e puxá-las para cima também. Mas se chega um momento que você olha para cá e tá todo mundo só na mesma e só querendo aquela zona de conforto e só você ali, chegou o momento de você ser influenciado por outras pessoas que te puxem para cima, né? Vamos pensar nessas nossas 5 amizades que estão mais próximas da gente, como que elas estão influenciando a nossa vida financeira, as nossas decisões financeiras. Se você realmente ama seus amigos e acha que vale a pena mantê-los em sua vida, seja essa pessoa que encoraja a crescer junto com você. Seja a pessoa que eleva seu círculo social, aquela que impulsiona os seus amigos para o sucesso. Mas, se essa não for uma meta em comum entre vocês, lembra você de Gênesis, capítulo 13, versículo 9, que retrata o momento em que Abraão precisa estabelecer com Ló, que era o momento de separar-se. Aí está a terra diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Essa passagem de Gênesis, capítulo 13, versículo 9, ela fala profundamente ao meu coração. E eu espero que ela esteja falando nesse exato momento, profundamente ao seu também. É bíblico. É bíblico. Abraão estabeleceu este limite com Ló. E para essa situação, te presenteio com algumas dicas, né, que podem te ajudar a detectar as características que você deve procurar nas suas novas amizades em potencial. Antes disso, antes de dar essas dicas para vocês, eu quero falar com você que está aí do outro lado, né, com as pessoas que, graças a Deus, nos prestigiam, estão sempre acompanhando o nosso programa. Às vezes não consegue no ao vivo, mas consegue depois do programa gravado, né? A gente não esqueça que vai ficar gravado no Instagram da Sherly logo após o programa. Olha, tem a Zilda. Então, a Zilda, que é a nossa ouvinte oficial, graças a Deus. Luísa Souza também entrou. Espero, Luísa, que essa mensagem tenha feito algum fruto em você, de alguma forma. Jean Peter é primo, né? É primo, é verdade. A Sharon, oba! Mais uma semana abençoada de aprendizado, super especial. O Adson, meu esposo, ai dele. Ah. Então, deixa eu ver. Quem é amigo de verdade te motiva a ser melhor e não te distrai de seus objetivos e crescimentos espirituais, emocionais e financeiros. É isso mesmo. Cada pessoa tem seu tempo. Às vezes nem estão parados, só não estão fazendo a mesma coisa. Podemos apoiar nossos amigos compartilhando os trabalhos deles, elogiando, sem sair do seu propósito. Exatamente. Mas aí você tem que saber diferenciar, né? Se a pessoa está ali plantando ainda uma semente e ela está fazendo algo, né, plantando a semente, às vezes a semente está ali no pensamento, né, ela está arquitetando para colocar em prática, ou se ela simplesmente está estagnada, e aí é a hora que você deve deixar com que ela entenda que um dia o momento dela vai chegar, mas o seu não pode parar por conta disso, né? O Vídeo Júnior entrou também, muito obrigada pela sua participação. É o rapaz que toca o berrante, que legal. Tava sem áudio? Tá bom. Existem amizades que podem chamar de amizade sanguessuga. Verdade. Essas pessoas não quer dizer que você vai virar inimigo, mas, né, mantenha um pouquinho mais afastado, faz um programinha aqui, outro lá, que não te influencie, né, negativamente. Gessé, muito obrigada pela tua participação. Gessé, saudade de você, viu? A gente
A Jennifer Santos, é minha sobrinha. Beijo pra você, meu amor. Fico feliz de você acompanhar o programa aqui, aprender um pouquinho com a titia, né? E a minha amiga Satilene, muito obrigada. Sati, eu não tinha te visto aqui no ao vivo, hein? Eu sei que no gravado tu assiste sim, porque tá lá curtindo o tempo todo, né? E esse daqui é um exemplo de amizade que, graças a Deus, tem me apoiado bastante. Eu agradeço de coração. A minha irmã também, né? Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Gostaria de agradecer esse momento que a gente tira um pouquinho para aprender. Sempre lembrar de vocês, procurem amigos que tenham valores semelhantes aos seus, especialmente no que diz respeito à finança, à ética, à vida espiritual, a valores familiares, né? Isso facilita a compreensão mútua e o apoio em decisões importantes. Então, lembre, durante essa semana, ter esse olhar mais crítico, né? E se resguardar um pouquinho mais. Construir amizades prósperas requer tempo e esforço, mas os benefícios para a sua vida pessoal e financeira podem ser significativos. Esteja aberto a novas conexões e valorize aquelas que contribuem positivamente para o seu bem-estar em geral. E eu espero ser para você uma amizade que contribui para o seu crescimento pessoal. Desde já, muito obrigada. Este foi mais um programa. E até a próxima sexta-feira, às 8 da noite. Beijo para você, que Deus abençoe e lhe traga amizades prósperas, não só financeiramente. Até mais.